Nós temos chamado essa série de Assim na Terra como no Céu. E eu penso que não existiria um nome mais apropriado para nós entendermos a oração e talvez até mesmo para resumir todo este sermão que vai do capítulo 5 até o capítulo 7 de Mateus, esse chamado Sermão do Monte. Porque aqui Jesus está expressando aos seus discípulos, diante da multidão, vimos um pouco sobre isso na semana passada, expressando quais são os valores que devem guiar a nossa vida, quais são os desejos, a ética que deve governar a nossa vida, que é a própria ética dos céus, a ética do reino de Deus. Jesus vai usar literalmente essa palavra reino ao longo do Sermão do Monte 7 vezes. Ele vai falar sobre essa mentalidade do reino. O que Jesus está dizendo aos seus discípulos é que eles desejem e que eles vivam na terra os padrões do céu, os padrões deste reino de Deus, que é possível trazer estes padrões da eternidade e implantá-los nesse tempo presente à medida que vivemos para a glória de Cristo. Há um tipo de ação que é esperada por aqueles que têm a sua fonte baseada na eternidade. Há um tipo de fala, há um tipo de reação, há um tipo de oração, há um tipo de devoção que é apropriada àqueles que querem viver pelos padrões de Deus. E é exatamente disso que Jesus trata nos capítulos 5, 6 e 7 aqui do Evangelho de Mateus. Como vimos na semana passada, é muito provável que Jesus não tenha dado esse discurso de maneira, num fôlego só, de uma vez só, mas que Mateus está aqui reunindo os escritos, ou reunindo aqui os momentos em que Jesus se assentava com os seus discípulos para dar-lhes instruções sobre o reino. Nós vamos ver no Evangelho de Lucas, por exemplo, estas mesmas cláusulas aparecendo em contextos diferentes, e nós sabemos que Lucas diz que o seu Evangelho foi composto de uma maneira mais cronológica. O interesse de Lucas é, de fato, narrar os acontecimentos que sucederam à vinda de Jesus, e ele quer colocar isso de uma maneira organizada. O propósito de Mateus é outro. O propósito de Mateus é mostrar o ensino de Jesus e mostrar como ele é superior a Moisés, é superior à lei, como ele é o perfeito israelita, como ele é o perfeito legislador. Esse é o propósito de Mateus ao colocar Jesus aqui, dizendo tudo num grande discurso. O que também não seria impossível dizer que Jesus disse isso mais de uma vez. Pode ser que Jesus tenha de fato pregado todo esse sermão de uma vez, mas os outros momentos quando a Escritura fala dessas palavras de Jesus de maneira isolada, é Jesus repetindo esse ensino em outros contextos. Isso também não seria nenhum absurdo. Lembrando que Jesus estava sempre em movimento. Jesus tinha seguidores literais, não era no Instagram, Facebook ou coisa do tipo, eram seguidores que iam onde Jesus ia. E embora houvesse uma multidão sempre cativa a Jesus, que ia por onde Jesus fosse, também existia sempre uma multidão que estava ali e que não tinha ouvido as coisas que Jesus disse em outros contextos, em outros lugares. Diferente do nosso tempo, Jesus não podia dizer, olha, eu falei muito sobre oração e você pode entrar lá no nosso canal, lá no canal de Jesus Cristo, e ali você pode pegar as últimas pregações que eu fiz lá na Galileia. Jesus não tinha esse recurso. Também não podia dizer, olha, no final aqui dessa minha exposição, vocês podem procurar Mateus lá no fundo, que ele está com os livrinhos de algumas coisas que eu andei dizendo por aí, vocês podem procurar lá que vocês vão se inteirar de algumas coisas que eu disse ao longo do caminho. Não havia este recurso. Então, é possível também que Jesus tenha ensinado estes mesmos blocos, que aqui são colocados de uma forma só, e explicado mais de uma vez. Como pastor de igreja, acaba que os pastores de igreja precisam variar muito o seu repertório, Precisam sempre estar trazendo coisa nova para a igreja. Aqueles pastores que são chamados de conferencistas, tem gente que gosta muito deles, mas também, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eles pegam uma mensagem e batem naquela mensagem assim, semana após semana, mês após mês, eles vão naquela igreja e pregam aquela mensagem, vão na outra e pregam a mesma mensagem, vão na outra e pregam a mesma mensagem, tem só uma mensagem, e eles pegam aquilo que é o mais importante. E isso não é para crucificar nenhum pregador itinerante, não, mas é para dizer que eles não têm tempo de construir uma caminhada de conhecimento como um pastor de igreja local precisa fazer. Ele vai dizer aquilo que é adequado àquela audiência dentro de um contexto muito amplo. Assim, Jesus, quando ia para determinados lugares, por vezes tinha que falar da mesma forma ou de formas diferentes sobre os mesmos temas, sobre os mesmos assuntos. Então dizer que Jesus pode ter pregado isso de uma vez também em Mateus e depois outros blocos em outros lugares também não seria nada absurdo. A grande situação aqui é que o intento de Mateus
ao colocar tudo de uma forma só, é para exatamente mostrar que Jesus é aquele verdadeiro intérprete da lei. Ele vai corrigir muita forma que aquelas pessoas estavam enxergando a lei de Deus. Ele vai dizer, vocês ouviram o que foi dito, e eu vou dizer para vocês outra coisa. Ele não está dizendo que a lei estava errada, está dizendo que aquelas pessoas entenderam errado a lei. E então vai explicar a lei de uma maneira mais profunda, para nos mostrar que nós ainda não chegamos lá. Que nem a pessoa que se acha mais santa, mais conhecedora de todas as coisas, ainda não chegou lá. Porque o padrão da nossa espiritualidade, ele é muito elevado. Há alguns meses atrás, nós tratamos sobre uma espiritualidade superior, tão diferente do que Jesus não podia dizer naquela época com seus discípulos. Está lá no nosso canal, está lá no canal da Igreja Batista Nacional de Londrina, IBN Londrina, você vai encontrar lá uma espiritualidade superior, em que Jesus está tratando exatamente nesse trecho do capítulo 6, sobre esmola ou atos de justiça, está falando sobre oração e falando sobre jejum, coisas que deveriam ser feitas a Deus e não simplesmente à vista das pessoas. E Jesus deixa claro, a espiritualidade de vocês precisa ser melhor do que a espiritualidade dos mestres da lei. Jesus vai dizer que a espiritualidade dos seus discípulos precisa ser melhor e maior do que dos publicanos, do que dos fariseus, do que dos pagãos. O ponto de contato, ou o ponto de comparação da espiritualidade dos discípulos é elevadíssimo. Se você está com a Bíblia aberta aí, no capítulo 5, um pouquinho antes aí, no capítulo 5, no versículo 20, Jesus vai dizer o seguinte: pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Enquanto que os fariseus e mestres da lei arrogavam para si uma perfeição doutrinária, Jesus vai dizer aos seus discípulos: se a espiritualidade de vocês não for muito superior à deles, vocês estão perdidos. E se você acha que isso já é demais, veja aí o último versículo do capítulo 5, em que diz, portanto, verso 48, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Esse é o padrão de Jesus. Esse é o padrão dos discípulos de Jesus. A perfeição, a imagem da perfeição de Deus. Já chegou lá? Já? Você é perfeito como Deus é perfeito? Então tem que caminhar um pouquinho mais. O propósito de Jesus, ao falar da profundidade da lei, é dizer, gente, ninguém de vocês consegue fazer isso. Ninguém consegue chegar à perfeição. É por isso que vocês precisam de mim. É por isso que nós precisamos de Cristo. A interpretação da lei exatamente aponta para este padrão elevadíssimo da lei, que nós não podemos alcançar. Queridos, a lei para nós tem dois propósitos. O primeiro, propósito pedagógico, no sentido de aquele escravo que existia nos tempos de Jesus, que era chamado de paidagogos, que era aquele que pegava as crianças e levava para um lugar de ensino, ou ele mesmo era o próprio instrutor, então ele era alguém que levava para o ensino. E a Bíblia nos mostra, através da lei, esse caráter pedagógico da lei, de mostrar que nós não conseguimos, que nós não damos conta. Se você pegar os 10 mandamentos, só ali na letra literal da lei, a gente já esbarra aí algumas coisas. Mas quando nós passamos para a interpretação ainda mais profunda de Jesus, sobre a lei, nós vamos ver que nós ainda estamos mais enrolados. Quando Jesus vai dizer, olha, a questão não é só matar. Quando no seu coração você tem ódio de uma pessoa, você já cometeu homicídio. Aí fala, então aí lascou. Porque no trânsito eu já matei um monte. Que me cortaram, que buzinaram, que me cobraram coisas que não deviam na porta. E Jesus vai se aprofundando no ensino para dizer, ninguém consegue, não dá. Então a lei, como diz o apóstolo Paulo, expõe o nosso pecado. A lei denuncia o nosso pecado. A lei mostra que nós não somos bons o suficiente. E a lei necessariamente nos leva a Cristo. Se nós não podemos nos salvar, como nos salvaremos? Então a lei nos aponta para aquele que não só morreu o nosso pecado, mas que foi obediente no nosso lugar. A vida de Jesus foi essa vida de cumprir todas as exigências da lei.
Paulo vai dizer na sua carta aos Filipenses que Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele assumiu a forma de servo e foi obediente em todas as coisas até a morte. Obediência e morte são os dois atos da nossa libertação. Jesus não só morreu pelos nossos pecados, Jesus viveu a justiça que era para ser nossa. Ele cumpriu todas as coisas que nós não conseguimos cumprir. Então, em primeiro lugar, a lei mostra que ninguém consegue, ninguém pode, não dá para cumprir a lei toda de maneira perfeita, não dá. Mas, por outro lado, a lei, para nós, na Nova Aliança, tem também um caráter didático. A lei nos ensina aquilo que deveria habitar o nosso coração se não fosse o pecado. É por causa do pecado que nós precisamos ser apontados para faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, porque o nosso coração naturalmente é inimigo de Deus. Então Jesus está dando aqui a sua interpretação da lei para dizer, olha, eu não vim revogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim acabar com a lei. O que eu vim mostrar para vocês é que vocês não podem se salvar pela lei. Vocês só podem se salvar por meio das boas novas do Evangelho, me reconhecendo como o mediador, me reconhecendo como representante de vocês. Mas uma vez que vocês se tornam cidadãos do reino, vocês devem ansiar por viver o tipo de vida que é essa vida que mostra a lei do Senhor. A vida que honra o nome do Senhor. Então Jesus está mostrando essa espiritualidade que é superior, muito maior do que a espiritualidade dos mestres da lei, muito maior do que a espiritualidade dos pagãos, muito maior do que a espiritualidade dos publicanos. E aqui no versículo 5, então, Mateus capítulo 6, verso 5, nós lemos Jesus agora tratando deste tema, a oração. Verso 5, ele diz, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. E a primeira expressão aí do versículo 9 é, vocês orem assim. E é quando ele vai apresentar a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Mas antes de Jesus dizer, vocês orem assim, Jesus diz, não orem assim. Há um jeito de orar. E ele vai dizer, antes de como se ora, ele vai dizer, há um jeito de não se orar. Não orem desta maneira. Veja que aqui está pressuposto, Jesus tem como pressuposto que os discípulos oram. Ele diz quando você orar. Não é se você orar, mas quando você orar. Oração faz parte da vida dos discípulos. Eu preciso repetir isso. Oração é próprio dos discípulos. Faz parte da nossa espiritualidade, faz parte da nossa vida a oração. Oração não é aquilo que nós fazemos só na igreja. Oração é algo que deve ocupar a nossa vida. Oração é algo que deve ser constante na nossa vida. Jesus está tratando aqui no capítulo 6 dessas 3 atitudes que cercam toda a expressão de fé. Ele fala sobre atos de misericórdia, sobre ajudar o próximo. Ele fala sobre a oração e ele fala sobre o jejum. Ele fala então sobre a nossa relação com o próximo. Ele fala sobre a nossa relação com o nosso sagrado, a nossa relação com Deus. E ele fala sobre a nossa relação conosco mesmo, de disciplina, de mortificar a nossa carne, a fim de termos uma vida espiritual de maior qualidade. Essas 3 coisas, que toda expressão de fé vai, em determinada medida, tratar dessas coisas. Jesus diz, os meus discípulos também têm um tipo de expressão de fé assim. Tem também um tipo de conexão com o outro na sua necessidade, mas ela é diferente dos hipócritas. Ele diz, os meus discípulos também se relacionam com o seu Deus, mas de maneira diferente dos hipócritas. E ele vai dizer depois, lá no versículo 16 em diante, os meus discípulos também jejuam. Então ele vai dizer, quando você
der a sua ajuda, quando você orar, quando você jejuar, porque é pressuposto que isso faz parte da nossa vida. Agora, há um jeito de se orar. E ele vai dizer que não devemos orar, primeiro, como os hipócritas e segundo, como os pagãos. Jesus trata aqui de coisas que devem estar longe do nosso radar ao orar. Primeiro, vamos entender uma coisa. O que é que Jesus não está condenando? Primeiro, Jesus não está condenando a nossa oração ou a nossa devoção pública. Ele vai dizer, olha, entra no quarto, fecha a porta e ora. Mas o que Jesus está condenando aqui não é a oração pública. Mesmo porque Jesus fez muita oração pública. Fez ou não fez? Nós temos muitas orações de Jesus aqui que estão registradas. Se Jesus estivesse condenando a oração pública, o livro de Atos seria uma calamidade. Porque a igreja ora publicamente muitas e muitas vezes. Então Jesus não está condenando aqui a oração pública. Várias orações de Jesus foram públicas, a igreja primitiva orava de maneira publicamente. Segundo, Jesus não está condenando o lugar da oração. Ele diz, olha, essas pessoas oram na sinagoga, essas pessoas oram na rua, isso está errado, vocês têm que orar no quarto secreto. Jesus não está condenando o lugar da oração. Mesmo porque Jesus orou na sinagoga, Jesus orou no templo, Jesus orou na rua, Jesus orou na casa de um publicano, Jesus orou diante de um túmulo, Jesus orou dentro de um barco, Jesus orou na praia, Jesus orou no deserto, Jesus orou em vários lugares. E os discípulos de Jesus também oraram em vários lugares, inclusive no templo e na sinagoga. O problema não é onde se ora, mas Jesus não está aqui condenando a postura física ao orar. Eles ficam em pé nas esquinas. Jesus não está condenando que orar de pé é pecado. Né? Existe um jeito santo de se posicionar fisicamente para orar. Jesus orava em pé, mas Jesus também orava prostrado, diz a Escritura. Lá no Getsêmani, Jesus orou com o rosto em terra. Nós vemos Jesus orando de muitas formas, inclusive em pé. Orar em pé, inclusive, era o costume judaico. Assim como nós hoje, ao orarmos, fechamos os nossos olhos, quem disse que a gente tem que fechar o olho para orar? Fala assim, o pastor fala, feche seus olhos e vamos orar. De vez em quando o pastor fala. Mas é um costume. Como é que os judeus oravam de maneira costumeira? Eles ficavam de pé, com as mãos espalmadas e, na maioria das vezes, olhando aos céus. Esse era o jeito comum dos judeus orarem. Então Jesus não está condenando a postura física de alguém ao orar. E Jesus também não está condenando a insistência na oração e nem o tamanho da oração. Não são essas coisas que Jesus está condenando. Ele deixa muito claro o que é que ele está mostrando para esses discípulos que não deve acontecer. Os judeus, eles oravam 3 vezes ao dia. Assim como Daniel orava 3 vezes ao dia. Jesus está dizendo, olha, não orem 3 vezes ao dia, não fiquem fazendo muitas orações. Não é isso que Jesus está condenando, mesmo porque o próprio Cristo, lá no Getsêmani, se você quiser depois dar uma olhadinha lá em Mateus capítulo 26, nos fala que Jesus vai com seus discípulos até o Getsêmani. Chegando ali, ele deixa Judas já tinha saído. Bom, ele deixa um grupo lá e vai com Pedro, Tiago e João um pouquinho mais para frente, né? Deixa o grupo que sobrou ali e vai com Pedro, Tiago e João mais à frente. Ele fala assim, vocês fiquem aqui, que eu vou andar um pouquinho mais e eu vou orar. E diz a Bíblia que ele tem um tempo de oração. Aí ele volta, encontra os discípulos roncando, lembra? Dormindo, dá-lhe uma briga. Gente, como assim vocês não conseguem orar nem uma horinha comigo? Ele fala de 1 hora ali. Imagina, Jesus ficou orando 1 hora e ia voltar. E diz a Bíblia que quando ele volta a orar, ele repete as mesmas palavras. Aí ele volta, encontra de novo seus discípulos dormindo. Aí ele volta e diz a Bíblia que ele ora novamente as mesmas palavras. Lá no Getsêmani, Jesus orou 3 vezes a mesma coisa. Então Jesus não está condenando nem a repetição da oração, nem o tamanho da oração, mesmo porque Jesus passava noites inteiras orando. Mateus capítulo 6 vai nos mostrar, quando Jesus vai escolher os seus discípulos, que ele passou a noite inteira em oração e no outro dia ele vai fazer a escolha dos seus 12 apóstolos. Então Jesus não está condenando nem o tamanho da oração, nem a repetição da oração. O que Jesus está condenando então? Bom, nós precisamos ler aí o versículo 1 do capítulo 6. Porque o que Jesus está fazendo é dar um princípio e fazer 3 aplicações. E o princípio está aí no versículo 1 do capítulo 6, ele diz, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, olha aí, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial.
Jesus não está dizendo cuidado para que as pessoas não conheçam as suas obras de justiça. Ele não está dizendo isso. Mesmo porque, um pouco antes, ele vai dizer que deve brilhar a nossa luz para que as pessoas vejam as nossas ações e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Ele está falando de obras. Jesus não está condenando que as nossas obras sejam conhecidas. O que Jesus está condenando é que o nosso desejo seja ser conhecido ao executarmos qualquer obra que seja. O que Jesus está condenando é o nosso desejo por público. O que Jesus está condenando aqui é o desejo de ser reconhecido pelas pessoas na hora de expressarmos a nossa espiritualidade. Não é exatamente isso que ele está condenando aqui no versículo 5? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando, e se fosse só gostar de ficar orando, ótimo, né? É bom gostar de orar. Mas ele diz, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, olha aí a sequência, a fim de serem vistos pelos outros. Eles gostam de orar, e gostam de orar em público, nenhum problema nisso. O problema é que eles gostam disso, porque isso chama a atenção para eles. Queridos, há um perigo, há um grande perigo, de nós queremos chamar a atenção para nós com atos espirituais. Há um perigo de queremos viver uma vida que seja aplaudida por outros. O medo de que vão nos interpretar mal ao orarmos em público mostra isso. Poxa, se oramos a Deus, por que talvez tenhamos vergonha de orar em público? Se alguém te chamar e dizer assim, você pode nos conduzir em oração, vai se tremer todinho, meu Deus, eu vou orar em público. Se há esse medo, por quê? Se nós estamos orando diante da face de Deus e se Deus é o nosso alvo. O que Jesus está condenando aqui é essa espiritualidade teatral. Nós pensamos sobre isso há alguns meses atrás. Aqui nós vemos inclusive essas palavras que apontam para isso. O versículo 1 do capítulo 6 fala aí que eles querem ser vistos. A palavra vistos aqui é a palavra teatenai, de onde vem a palavra teatro. Mais à frente, lá no versículo 5, fala que eles gostam de ficar nas esquinas. A palavra esquina em grego é a palavra plateia. Eles gostam de plateia. E ele fala, não sejam como os hipócritas, que eram os atores dos teatros gregos. Aqueles que colocavam uma máscara para representar um papel, colocavam outra máscara para representar um outro papel. Ele está dizendo, não tenham um tipo de espiritualidade que é meramente teatral, que seja uma espiritualidade verdadeira. Lá no versículo 7, ele vai então dizer, quando vocês orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos. De novo, Jesus não está condenando nem repetição e nem orações longas. Mas olha o que ele vai condenar aí na finalzinho do versículo 7. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. A questão não é a forma simplesmente, mas a intenção. Por que é que ficam repetindo? Porque eles acham que conseguem de alguma forma mover a Deus pela quantidade. Não tratam Deus em um relacionamento, mas tratam Deus como se Ele fosse uma grande máquina que eu tenho que apertar os botões certos, na ordem certa, para então Ele fazer aquilo que eu quero. Jesus está dizendo, os pagãos oram assim. Quando nós vemos o texto em que Elias está no Monte Carmelo, para desafiar aqueles profetas de Baal, e dizer, vamos ver quem é Deus de fato. Diz o texto que aqueles profetas passam a manhã inteira e a tarde dizendo, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos, Baal, ouve-nos. Essa era uma prática pagã, ficar repetindo mantras, ficar repetindo palavras para tentar mover a divindade. Queridos, como isso tem se infiltrado nas igrejas evangélicas. Ficar repetindo mantras, sejam em orações, sejam em canções, como se o muito falar fosse o jeito de mover a Deus. Veja, a Bíblia nos ensina, sim, a sermos persistentes na oração. Mas nós não podemos, em maneira nenhuma, pensar que nós precisamos, de alguma forma, empurrar Deus a fazer alguma coisa. Oração não é para isso. Então o jeito de Jesus é diferente. O jeito de Jesus não é o jeito dos pagãos e nem dos hipócritas. Qual é o jeito de Jesus? Aí nós vemos, então, se nos versículos 5 e 7, nos versículos ímpares, nós vemos o jeito de não orar, nos versículos pares nós vemos o jeito de orar. E no verso 6, Jesus diz, mas quando você orar,
vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Primeiro, Jesus está tratando aqui do público da nossa oração. Jesus está corrigindo a forma como o nosso coração pode se posicionar. A orarmos a Deus como nosso público, e não os olhos das pessoas. Buscar a recompensa correta. Ele diz que aquele que busca os aplausos humanos é só isso que vão ter. Os hipócritas que gostam de orar para serem vistos, diz, já receberam a sua recompensa. Se é serem vistos que eles querem, bom, receberam a sua recompensa. Mas qual é a recompensa daquele que ora ao Pai? A recompensa é o próprio Pai. Se o nosso desejo é encontrar a Deus, Deus se faz achável. Se o nosso desejo é amar mais a Deus, conhecer mais a Deus, se esse de fato é o nosso desejo, essa será a nossa recompensa. Deus se faz acessível a nós. Quem busca aplausos humanos, a vanglória humana, isso é tudo que vai ter. Mas aquele que busca o amor do Pai, é o amor do Pai que vai encontrar. Então Jesus diz, entra no seu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em oculto vai te recompensar. Aqui também é possível nós aprendermos sobre dar preferências a certos lugares de oração. Embora Jesus não esteja condenando a oração pública, precisamos entender que a vida cristã, ela é, em maior medida, vivida fora das quatro paredes de um templo religioso. Aqui nós passamos a parte mais rasa da nossa experiência de fé. A nossa vida no dia a dia, os nossos embates com as necessidades que nos cercam, os nossos embates com um tipo de mentalidade que existe nesse mundo. É lá fora que nós vivemos a maior parte da nossa vida cristã. Então é lá fora que também nós precisamos desenvolver a nossa intimidade com o Senhor. A nossa oração pública será o reflexo da nossa oração particular. Há muitos cristãos que só oram na igreja. No máximo, oram em casa quando sentem uma necessidade, quando estão diante de um problema, mas não têm o hábito da devoção, não têm o hábito da oração. E é importante nós reservarmos um lugar para que isso aconteça, um lugar sem distrações. Jesus fala aqui sobre entrar no quarto e fechar a porta. A palavra aqui é a palavra tameon, que era um quartinho que tinha dentro da casa, que não era necessariamente o quarto onde as pessoas dormiam. Como Israel é uma região onde há uma temperatura muito elevada, as pessoas geralmente dormiam nos terraços ou até mesmo na área externa, por causa do grande calor. E mesmo que dentro da casa, o único lugar que tinha porta era esse tal de tameon, que era a despensa da casa, propriamente dito. E que era ali, olha que interessante, era nesse lugar, o único lugar que tinha porta com chave, e era ali que as pessoas guardavam as suas posses preciosas. Era ali que se guardavam as suas recompensas. E o que Jesus está dizendo é, quando você for orar, vá no lugar das recompensas. Vá no lugar secreto. Vá no lugar onde só está você e Deus. E neste lugar, o lugar das recompensas, é ali que você receberá a verdadeira recompensa. Jesus diz, separe um tempo de devoção afastado, num lugar em que você não tenha distrações. Nós podemos aprender aqui também que nós podemos falar com Deus aquilo que nós não falaríamos em público. Neste lugar secreto nós podemos desnudar a nossa vida, desnudar o nosso coração. Muitas são as vezes que a Escritura nos ensina a orar a respeito das nossas ansiedades, a respeito dos nossos pecados. Eu acho que seria muito difícil para alguém pegar o microfone e começar a orar a Deus confessando os seus pecados. A gente acaba orando de maneira no atacado, né? Tinha um pastor amigo meu que falava isso. A gente peca no varejo, mas ora no atacado, né? Na hora de pecar, peca por pecado por pecado. Mas na hora de orar é, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. É no lugar da oração, no lugar secreto, em que a gente pode ser sincero com Deus. E nomear os nossos pecados. E nomear as nossas crises. Em dizer coisas que nós teríamos vergonha de dizer na frente de outras pessoas. Porque o que Deus espera de nós em oração é sinceridade. É um coração desnudado. Há muitos que, quando vão orar em público, mudam a impostação da voz, usam um português que não lhes é próprio, querem mostrar algo diferente, porque querem também impressionar a outros.
Mas quando nós entendemos que somos chamados a este lugar da intimidade, onde nós podemos usar o nosso português, onde nós podemos falar com Deus aquilo que nos aflige, aquilo que nos traz angústia. Saiba, se o seu coração está pesado, se o seu coração está duvidoso, o Senhor te chama a apresentar as suas angústias aos pés dEle. Se você não está entendendo o que está passando na sua vida, você tem toda a liberdade de chegar diante da face de Deus e dizer: Senhor, eu não entendo. Senhor, eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor cuida de mim, mas eu olho para a minha vida e parece que não. Você pode abrir o seu coração, despejar o seu coração, as suas insatisfações diante de Deus. Murmurar é reclamar, é falar para longe de Deus. Agora, confessar, se derramar, é jogar todas as suas angústias aos pés de Deus. Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O Senhor quer ouvir as nossas angústias. Leia os Salmos. Os Salmos são uma grande escola de oração. A gente vê Salmo ali: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas a gente vê Salmos de: Senhor, os meus ossos se secaram. Dia e noite, as lágrimas têm sido o meu alimento. Nós encontramos salmos assim. Muitos são os cristãos que perderam de vista que é espiritual lamentar em oração. Que querem de alguma forma mascarar uma espiritualidade que não é verdadeira. Se alguém pergunta: está tudo bem? Está tudo ótimo. Mas o coração está um bagaço. E se só ora na igreja, com medo das pessoas ouvirem o que está orando, como apresentar as angústias? Jesus diz: olha, quando você for orar, encontre este lugar de intimidade. E este lugar de intimidade não é só o seu quarto de dormir. Muito provavelmente você nem tem esse quarto aqui descrito na Escritura, você não tem o seu tameon. Talvez você não tenha um armarinho lá com porta, com cofre dentro com as suas preciosidades. Mas você tem lugares onde você pode se retirar e encontrar o seu tameon, encontrar o seu espaço de secreto. Talvez seja debaixo de uma árvore, talvez seja durante uma caminhada, talvez seja na sala da sua casa, quando o marido foi para o trabalho e as crianças estão na escola, talvez seja no trajeto até o seu trabalho, dentro do seu carro. Você pode encontrar esses lugares de secreto. Mas o que Jesus deixa claro é: isso precisa existir. Quando você orar, é esperado que você ore. Então nós podemos aprender isso, que nós precisamos desenvolver essa oração ou essa devoção que seja também particular. Há uma frase do D.A. Carson, ele diz o seguinte: o indivíduo que ora mais em público do que em particular revela que está menos interessado na aprovação de Deus do que no louvor humano. Se nós gastamos mais tempo em oração só quando nós estamos em público, isso mostra o nosso coração precisando ser pastoreado, ser transformado. Então Jesus diz: olha, o meu jeito é esse, busque os olhos de Deus e não os olhos dos outros. Em segundo lugar, nós vemos aí no versículo 8, ele diz: não sejam como estes, como os pagãos que ficam sempre repetindo as mesmas coisas. Diz: não sejam como estes, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Qual é o jeito de Jesus? É entendermos que a nossa oração é um relacionamento. Jesus diz: orem ao seu Pai. Nós não estamos meramente tentando convencer alguém que é distante. De novo, Deus não é uma máquina que eu preciso apertar os botões certos, na ordem certa para que Ele funcione. Jesus está dizendo: orem ao seu Pai, tenham um relacionamento com o seu Pai. Eu sei que essa palavra Pai pode ser carregada de muito significado a muitas pessoas. Talvez você não teve uma boa experiência com um pai. Talvez você não teve um pai presente. Talvez você não teve um pai amoroso. Mas Deus é o Pai que está acima de todos os pais, de quem os pais deveriam olhar e tirar toda a sua inspiração para ser um mínimo referencial nessa terra. Deus é aquele que se faz acessível, Deus é aquele que ouve, Deus é aquele que responde, Deus é aquele que se assenta com o quebrantado de coração, Deus é aquele que valoriza aquilo que você valoriza, Deus é aquele que transforma aquilo que você não pode transformar, Deus é um Deus que te ama. E Jesus diz: a oração é esse meio de um relacionamento com o Pai. Ore ao seu Pai.
aqui há um cuidado que nós precisamos tomar, de não transformarmos a devoção em um mero ato mecânico, em coisas que nós simplesmente repetimos. A oração, ela não pode ser simplesmente o apego a formas e a uma frequência sem sinceridade e deleite. A oração não pode ser simplesmente superficial. Ela precisa ser sincera, precisa ser o nosso coração diante do Senhor. E ele diz de maneira bem clara no versículo 8, o Pai sabe do que você precisa. O Senhor sabe do que você precisa. Veja, Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós apresentarmos. Preste atenção nessas três coisas. Primeiro, Deus sabe das nossas necessidades antes de nós apresentarmos. Segundo, Deus sabe, de fato, quais são as nossas necessidades e que muitas vezes são diferentes daquelas que nós apresentamos. E terceiro, Deus sabe das necessidades que nem nós estamos conscientes que nós precisamos. Deus sabe. Deus conhece. Deus conhece que somos pó. Deus sabe dos nossos limites. Deus conhece a nossa criação. Deus conhece cada átomo do nosso ser. E Jesus deixa claro, Deus sabe do que você precisa muito antes de você falar qualquer coisa. Então não ache que é falando muito que você vai ser ouvido. Bom, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que a gente ora? Para que orar? Já parou para pensar nisso? Se Deus sabe de tudo, a Bíblia vai dizer que nós não sabemos orar como convém. A gente já começa a orar sabendo que está orando errado. Porque a gente não sabe orar como convém. Por que a gente ora? Se Deus conhece aquilo que nós dizemos que precisamos, e Ele sabe se a gente precisa mesmo ou não, e se a gente não orar, Ele sabe do mesmo jeito. Por que a gente ora? Isso deve ser uma pergunta que deveria ocupar o nosso coração. Então eu vou te dar a resposta. Por que você tem que orar se Deus sabe todas as coisas? E a resposta, chefe, é porque Ele disse que você tem que orar. Não é o suficiente. Se o Senhor diz que nós precisamos orar, isso já deveria ser motivo suficiente para que a gente ore. Não só Jesus, mas os apóstolos vão falar sobre isso, sobre orar sem cessar. Orar em todo o tempo. Jesus inclusive conta uma parábola, e diz o texto que ele conta essa parábola sobre oração, para que os discípulos entendam a importância de orar sem cessar e de não esmorecer na oração. Então por que a gente ora? Primeiro, porque o Senhor diz que nós precisamos orar. Mas em segundo lugar, nós oramos porque a oração, ela molda o nosso coração. A oração disciplina quem nós somos. Entenda uma coisa, a oração é muito mais para nós do que para Deus. Deus é soberano e Ele conhece todas as coisas. Mas ao orarmos, nós nos tornamos conscientes que Deus é soberano e conhece todas as coisas. Quando oramos de acordo com as Escrituras, é o nosso coração que está sendo incutido da palavra do Senhor. Quando nós oramos, e oramos à semelhança da oração do Pai Nosso, nós estamos repetindo a nossa oração, nós estamos ouvindo a nossa oração, coisas que nós sabemos que deveriam ser o nosso desejo e às vezes ainda não são, mas nós oramos e clamamos ao Senhor e a nossa mente vai se conformando à própria mente de Deus. Eu não sei se você já teve essa experiência de passar um tempo em oração por algum motivo e no final perceber que você estava orando por algo que não devia estar orando. Não sei se você já teve esse tipo de experiência. Havia um tempo que eu estava orando por uma situação, e orava, e no final eu disse, Senhor, por que eu estou orando isso? O Senhor é soberano, o Senhor é poderoso, o Senhor me conhece, o Senhor me ama, e se for a vontade do Senhor que isso aconteça, por que eu vou me desesperar? Ela vai acontecer. Mas se não for a vontade do Senhor que isso aconteça, o que é que eu posso fazer? Será que os meus argumentos vão te convencer de alguma coisa? Se o Senhor sabe o que é melhor para mim? E eu terminei aquele tempo de oração dizendo, Senhor, esquece tudo que eu falei. Me ensina a confiar em Ti. A oração disciplina o nosso coração. A oração molda quem nós somos. Veja, não há nenhum problema em orarmos longas orações.
O problema é quando a gente acha que é o muito falar que convence a Deus. Há pessoas que acham, bom, eu quero ganhar um carro, então eu vou fazer uma vigília para que Deus me dê um carro. Como se Deus ficasse contando no relógio. Orou 1 hora, ainda não ganha. 2 horas, ainda não ganha. Passou a noite inteira, está quase. Vai faltando 5 minutos para dar o tempo de Deus, e aí eu, em nome de Jesus, amém, Deus, quase ganhou o carro. Ou achar que nós precisamos fazer uma corrente de oração. Eu já participei de algumas correntes de orações na minha adolescência, e tinha uma frase que agora eu olho para ela e falo assim, não dá para entender isso. Assim, eu quebrei a corrente de oração. Vou ter que começar de novo. Era uma corrente de 7 semanas. Fui 6, faltei os 7, vou ter que começar de novo. Deus bate nas costas e fala, campeão, tenta de novo, porque por como se essas coisas é que movessem a mão de Deus, o caráter de Deus, não. Veja, nós podemos orar com frequência e devemos orar com frequência. Nós temos até um papelzinho aqui que nós estamos orando e nós vamos orar todo culto a respeito destes nomes. Por quê? Porque nós queremos convencer a Deus a converter estes corações? Não, porque nós estamos ensinando o nosso coração a desejar o reino de Deus e que pessoas sejam alcançadas pelo reino de Deus. A orarmos por estes nomes aqui todas as semanas, o que estamos fazendo é dizer, Senhor, eu me importo com essas pessoas, cultiva no meu coração esse desejo de servi-las com o Evangelho. Nós é que estamos nesse estado de atenção. Quando oramos semana após semana por estes nomes, o que nós estamos dizendo é, Senhor, que o meu coração se incline para aquilo que o Senhor se inclina. Não é o muito orar que vai convencer a Deus de abrir o coração de alguém ou não. Mas quando nós oramos, Senhor, abre o coração daquela pessoa, nós estamos reconhecendo que não é a nossa capacidade, mas é a obra do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós oramos, o segundo ponto, que o Senhor nos dê oportunidade de pregar o Evangelho, o que nós estamos fazendo não é convencer a Deus de abrir a porta, é que nós estejamos mais sensíveis a perceber as portas abertas diante de nós. É que nós nos mantenhamos alertas e intencionais para aplicar o Evangelho ao coração de alguém. Orar com frequência, orar em quantidade, é também um jeito de nós disciplinarmos o nosso coração. Mas nós nunca podemos confundir isso com quanto mais eu orar, mais Deus fará a minha vontade. Jesus está nos ensinando a orar. E a oração, ela serve para mudar o nosso coração, mas também a oração serve como uma forma como nós nos relacionamos com Deus. Num diálogo, Deus fala conosco por meio da sua palavra, e nós falamos com Ele por meio da oração. Nós oramos para desenvolvermos um relacionamento com o Senhor. E por último, nós oramos também porque Deus escolheu a oração como um meio pelo qual Ele age nesse mundo. Tiago vai dizer que existem coisas que nós cobiçamos e não temos, mas nós as teríamos se pedíssemos. Tiago vai dizer, vocês não têm porque não pedem. Então existem certas coisas que Deus faz quando pedimos, porque Deus escolheu que a oração também seria um meio pelo qual Ele agiria neste mundo. Que a oração seria uma ferramenta para que a sua vontade fosse cumprida. Deus faz porque Ele é soberano, porque Ele é bom e porque Ele sabe o que é melhor ser feito. Mas Deus escolheu que certas coisas Ele fará por meio da oração e da intercessão do seu povo. Então, ao orarmos, nós estamos participando deste próprio plano de Deus. Estamos nos encaixando na vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então nós oramos. Mas nós oramos confiantes que Deus sabe o que de fato é melhor para nós. Nós confiamos no Senhor. Então, a título de aplicação, embora ao longo de toda a exposição nós vimos algumas aplicações, eu tenho 4 aplicações que eu gostaria de compartilhar. A primeira é que é esperado dos discípulos de Jesus que sejam pessoas de oração, então desenvolva a oração particular como um hábito de vida. Primeira aplicação diante deste não orem assim, mas orem assim. Que nós possamos desenvolver esse hábito da oração particular, da devoção particular, do estar a sós com Deus para oração. Segundo,
a oração, como ela não é um mero informativo, mas ela é um relacionamento, que nós possamos aprender a não orar somente quando nós queremos alguma coisa, mas a orarmos para desenvolvermos esse relacionamento com Deus. Ela não pode ser apenas uma reação às nossas necessidades, mas deve ser um meio de nós nos relacionarmos com o Senhor, falarmos das suas maravilhas, agradecermos aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Eu fiz uma campanha uma vez, falei assim, eu vou ficar essa semana inteira, foi um compromisso que eu fiz com Deus, vou ficar essa semana inteira, sem orar, pedindo nada. Uma semana. Pensa no sacrifício, no esforço, de em tempos de oração, não pedir nada. Te desafio aí a fazer alguma coisa parecida. Talvez não uma semana, talvez um dia, eu vou passar o dia inteiro e eu vou ter tempo de oração e eu vou me disciplinar a não pedir nada. Você vai ver como isso é difícil. Porque muitas são as vezes que nós só procuramos a Deus na necessidade. Então, se é esperado dos discípulos que orem, precisamos aprender a orar não só quando nós precisamos de alguma coisa. Terceira aplicação, prefira a vontade de Deus. Já que Deus sabe exatamente do que a gente precisa, ou daquilo que de fato a gente precisa, podemos apresentar a nossa vontade diante de Deus, dizer, Senhor, é isso que eu gostaria que o Senhor fizesse. Podemos. Mas nós não podemos sair de um momento de oração sem dizer, todavia, seja feita a sua vontade e não a minha. Prefira a vontade de Deus. Se Deus de fato sabe o que nós precisamos, e há coisas que nem nós sabemos que precisamos, e há coisas que achamos que precisamos, mas não precisamos, apresente sim a sua vontade diante de Deus, mas aprenda a colocar na sua oração esta ideia de, Senhor, independente de como o Senhor vai responder a minha oração, eu confio em Ti e no Teu caráter, e eu sei que ainda que o Senhor responda de maneira diferente a essa que eu estou pedindo, eu ainda confio em Ti, e eu sei que é o melhor para mim. E por último, quarta aplicação, deixe que a sua devoção seja guiada pela Escritura. Não faça simplesmente aquilo que está todo mundo fazendo. Não entre simplesmente na moda gospel. Ouça o que o Senhor ensina a respeito de oração. Mas está todo mundo tremendo quando ora, então será que eu tenho que tremer quando ora? Vá para a Escritura, vê se é isso que a Escritura ensina. Está todo mundo usando palavras e repetindo palavras, todo mundo vai em determinado lugar, o pessoal está indo no monte, o monte é o lugar da oração. Vá para a Escritura, aprenda com o Senhor. Não há lugar santo. João capítulo 4, Jesus vai dizer, vem a hora, e essa hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores serão encontrados pelo Pai, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquela mulher pergunta, onde é o lugar da adoração? É aqui em Samaria? É lá em Jerusalém? Jesus diz, é em todo lugar. É onde o seu coração de fato se põe diante do Senhor. Então orar na igreja é santo, orar no carro é santo, orar no monte é santo, orar no trabalho é santo, dentro do banheiro é santo, no seu quarto é santo, desde que você ore ao Pai, deixe que a Escritura molde a sua forma de oração, e não simplesmente aquilo que está na moda. Mas está todo mundo dizendo que tem que declarar, está todo mundo dizendo que tem que decretar, está todo mundo dizendo que tem que exigir. É isso que a Escritura diz. É assim que nós nos achegamos ao Pai. Se é isso que a Escritura diz, aí a gente faz. Senão, nós não vamos simplesmente ficar seguindo os modismos gospels por aí. Que o Senhor nos ensine, queridos, a depender dEle em tudo, inclusive na nossa devoção. Amém?